Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui pra Frente, pela TVT, a TV da Trabalhadora e do Trabalhador, e pela Rádio Brasil Atual. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nosso tema hoje é: Jesus compraria uma pistola? Uma 9mm, por exemplo? Pois é, o presidente da República disse que ele compraria. Então vamos ler a Bíblia? Versículo 36 do capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas. Diz o seguinte: Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E o que é que está escrito? Que ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram seus discípulos: Senhor, eis aqui 2 espadas. E respondeu-lhes: Basta. Muito bem. Jesus foi muito cioso no cumprimento das profecias que avisavam para todo mundo lá em Israel que ele era o Messias prometido pelos profetas. Uma das profecias sobre Jesus é que ele seria acusado de ser achado entre bandidos. Bom, Jesus tinha 12 discípulos. Todos eles, com exceção de Judas, trabalhadores. Um era servidor público e os outros eram pescadores. Todos trabalhadores. Havia também mulheres, como Maria Madalena, Maria, irmã de Marta, trabalhadoras. Então, como é que Jesus iria ser contado entre bandidos? Seus discípulos e discípulas não eram bandidos ou bandidas. Então Jesus disse para os seus discípulos: Olha, a profecia sobre mim precisa se cumprir. Então, eu quero que vocês providenciem espadas para vocês serem confundidos com bandidos. Olha só, eu quero que vocês providenciem espadas para vocês serem confundidos com bandidos e então a profecia poder se cumprir. Qual profecia? A de que Jesus seria contado entre bandidos. Então, como é que Jesus faria os seus discípulos se parecerem com bandidos? Comprando espadas. Quem compra arma é bandido, na visão de Jesus. Quem compra arma é bandido. Então Jesus disse: providenciem armas, porque assim vocês serão confundidos com bandidos. Então, na visão de Jesus, quem compra armas é para se parecer com bandido ou é bandido.
No caso dos discípulos, era para se parecer com um bandido para cumprir a profecia. Aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Olha, nós temos aqui 2 espadas. Ora, eles eram 12. 12. Quantas espadas? 2. E aí o que Jesus disse diante de 2 espadas para 12 pessoas? Ele disse: basta, já chega, já tá bom. É só para vocês serem confundidos com bandidos. É só para vocês se parecerem com bandidos. Chega, basta, chega. Então é assim que a arma entra na história de Jesus, porque havia uma profecia que dizia que Jesus iria ser contado como se estivesse no meio de bandidos. Então, para os seus discípulos serem confundidos com bandidos, Jesus disse: comprem armas. Eles conseguiram 2 espadas. Eles eram 12. Conseguiram 2 espadas e Jesus disse: chega, chega, já basta, tá bom, é só para vocês serem confundidos com bandidos. Não mais, não menos. Então, na cabeça de Jesus, quem compra arma é bandido. Se você foi convencido a comprar arma pelo seu presidente, saiba que o seu presidente está fazendo você se parecer com bandido. Com uma diferença: não tem nenhuma profecia para se cumprir por seu presidente, não. Aliás, o seu presidente já é o cumprimento de um verso bíblico, que é: ele é um anticristo. Há muitos anticristos entre nós e eles aparecerão. Pronto, ele já cumpre essa parte, ele já se assemelha a um anticristo. Não precisa mais nenhuma profecia se cumprir sobre ele. Pois é, Jesus disse: vocês vão comprar armas, porque comprar arma é coisa de bandido. E o que aconteceu depois? Bom, o que aconteceu depois é que Judas Iscariotes traiu Jesus. Ele chegou lá no lugar dos governantes da época e combinou com eles o seguinte: que os levaria até onde Jesus estava e, quando chegasse lá, ele beijaria Jesus. E aí ele disse para aqueles governantes: a pessoa que eu beijar é Jesus de Nazaré. Então vocês vão lá e prendam-no. E foi o que aconteceu. Jesus estava lá com seus discípulos, estava agora com 11 discípulos, tinha acabado de orar lá no jardim do Getsemane, quando chega o Judas Iscariotes acompanhado de um bocado de gente, policiais, enfim, os soldados, etc., aquela arruaça, e então ele beija Jesus. Os soldados imediatamente prendem Jesus. Um dos discípulos, que não entendeu bem o espírito da coisa, porque Jesus foi muito claro: vocês só terão armas para se parecerem com bandidos, não mais do que isso. 2 já basta e chega. Vocês só terão armas para se parecerem com bandidos. Mas um dos discípulos não prestou atenção na fala de Jesus e puxou da espada e cortou a orelha de um jovem chamado Malco. Jesus imediatamente deu uma bronca no discípulo. Consertou a orelha do Malco e deu uma bronca no discípulo. Guarda essa arma! Guarda essa arma! Quem vive pela espada morre pela espada. Para com isso! Não era essa a ideia, não era essa a intenção.
A ideia era só você se parecer com bandido, não agir como bandido. Então ele não só se pareceu com bandido, como ele decidiu agir como um bandido. E cortou a orelha do menino, o Malco, que trabalhava para o sumo sacerdote. Jesus, então, disse: chega, chega, para. Foi lá, curou o Malco, colocou a orelha no lugar e disse para o discípulo: para, guarda essa espada, quem vive da espada morre pela espada. Ou seja, nada de comprar armas, viu, irmão? Jesus não compraria, porque, na verdade, Jesus não comprou nada. Ele disse para os discípulos usarem as espadas para parecerem com bandidos. Ou seja, na cabeça de Jesus, quem compra a espada, quem anda armado é bandido. É claro que Jesus sabia daqueles que servem ao Estado e o servem armados. Não, ele está falando do civil, que compra arma e anda armado, ou quer ter arma pensando que arma defende, ou que pode usar a arma para defender. A arma não é para defender. A arma só mata, só fere, só machuca, não defende ninguém. Então, não, presidente, Jesus não compraria uma pistola, até porque Jesus não comprou nada. Jesus nem pôs a mão nesse negócio. Jesus pediu aos discípulos que providenciassem uma situação em que eles fossem confundidos com bandidos. E na cabeça de Jesus, quem se parece com bandido? Quem compra arma. Então, o presidente da República está fazendo uma grande campanha para todo brasileiro e brasileira se parecer com bandido. E, no fim das contas, é isso que sobra. Porque o sujeito tem uma arma e tudo que ele vai conseguir fazer é ser roubado pelos bandidos. Isso sem contar o narcotráfico, que está usando laranjas para usar armas legais. É esse absurdo que nós estamos assistindo hoje. Então, entendeu, irmão? Muita gente perguntou isso para a gente. Então, entendeu, irmão? Não, Jesus não compraria pistola nenhuma, ele não comprou espada, ele disse para os discípulos terem espada só para serem confundidos com bandidos. Os discípulos conseguiram 2 espadas, ele disse: chega, basta, já está bom. E quando um dos discípulos usou inadvertidamente uma espada, Jesus curou o Malco, o jovem ferido, e deu uma bronca no discípulo e disse: guarda esse negócio aí, porque quem vive da espada morre pela espada. Então, cuidado, irmão. Quem vive achando que a arma vai protegê-lo, provavelmente será vítima de outra arma. E aí, William? Já comprou a sua arma ou você também percebeu que Jesus entende que quem anda armado é bandido? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, eu sou da época, Ari, eu me lembro muito bem e tenho saudade da época em que os pastores diziam que a sua arma era aquela do calibre 66, fazendo-se referência às escrituras sagradas, fazendo-se referência da Bíblia. Eles diziam que estavam armados quando andavam com a Bíblia. Tenho saudade dessa época, Ari, muita saudade dessa época, em que pastores, quando se diziam que estavam armados, eles estavam utilizando a Bíblia. Agora, eles estão utilizando da Bíblia para defender que pessoas possam estar utilizando armas. E pior, utilizando-se das escrituras sagradas da Bíblia para deturpar a pessoa de Jesus. Hoje, o que nós vivemos ali, de fato, é essa angústia de perceber que esse espírito de engano, o espírito do anticristo, está atuando no meio do povo evangélico. Muitos dos nossos irmãos estão sendo enganados por esse espírito. Esse espírito que, segundo as Escrituras, segundo o próprio Cristo, ele poderia enganar até mesmo os escolhidos.
Se fosse possível, ela enganaria até os escolhidos, é verdade. Exatamente. Esse espírito ele se opõe a Cristo, mas de que maneira? Deturpando a mensagem, os valores de Jesus. Então, a nossa pergunta, né? Jesus compraria uma arma? Bom, o Jesus do anticristo, o Jesus que é apresentado pelo anticristo, sim. Ele compraria uma arma. O anticristo compraria, né? Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, não pôs nem a mão na espada para coisa nenhuma e só disse para os discípulos que é para eles se parecerem com bandidos para cumprir uma profecia. Você já trouxe todo esse contexto, muito bem explicado para a gente. É essa ideia, porque o anticristo traz essa ideia de um deturpa a pessoa de Jesus. Ele traz um outro Cristo, um falso Cristo. O Jesus apresentado por esse espírito de engano é o Jesus que chama maldição de bênção. É o Jesus que é chamado espírito da paz, o príncipe da paz, mas ele é apresentado como um Rambo vingador. É o Jesus que, para apresentar a paz, o shalom, esse Jesus que traz a paz no shalom, das Escrituras, o verdadeiro Cristo, ele dá a vida. Só que o Jesus apresentado por o anticristo, por esse espírito de engano, ele é capaz até de andar armado. Há poucas horas... Quem anda armado corre o risco de tirar a vida dos outros, né? Oi? E quem anda armado corre o risco de tirar a vida dos outros, né? Sempre. Como você já trouxe para a gente aqui, qual é a finalidade da arma? Agora, Ari, pensa comigo. O Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, pedindo para andar armado, ele está como cordeiro indo para ser crucificado. Ele está indo dar a sua vida. Mas mesmo dando a sua vida, ele está dizendo para andar armado. Por isso que ele repreende a Pedro, né? E além disso, além de dizer que ele tem que guardar a arma, ele diz: rapaz, meu amigo, você não está entendendo, você não sabe quem eu sou? Você não está entendendo, você ainda não sabe quem eu sou. Se eu quisesse realmente ter uma autodefesa, você acha que eu iria precisar de vocês? Eu ia pedir a arma de vocês? Eu chamava aqui legiões de anjos. Exatamente. Eu chamava anjos, meu amigo. Você acha que eu preciso de vocês? Eu preciso da arma de vocês para me defender? Né? O Cristo do anticristo precisa utilizar armas. O verdadeiro Cristo diz: que é isso? Isso é um absurdo. Se eu quisesse me defender, eu te chamava os anjos aqui. É verdade. É isso mesmo. E William, essa coisa de ter agora uma população armada a pedido do presidente, como é que isso soa para você? Quando a gente vai olhando alguns detalhes também, né, Ari? Por exemplo, ele criou leis, né, para que as munições agora não tem como ser rastreadas. O Exército antes poderia rastrear todas as munições. Hoje, devido à política pública armamentícia do atual governo, desse presidente, as munições não podem ser mais rastreadas. Isso ajuda quem? Beneficia quem? As polícias civis, a Polícia Civil agora tem dificuldade para poder resolver crimes, porque não tem como rastrear mais as munições. Tem aqui a munição, mas não tem como rastrear. Isso beneficia quem? Miliciano, narcotraficante, bandido. Você soube que agora, na última lei, que eles estão dizendo que era para benefício da população, né? Para voltar a população, para que a população possa utilizar novamente os aviões com as bagagens, né? Então, aquela questão de agora voltar com as bagagens novamente sem precisar estar pagando por fora a questão da bagagem. Eles inseriram nesse projeto de lei
a questão de que você agora pode transportar armamento nas aeronaves sem necessidade da aeronáutica dar, sem a necessidade da aeronáutica dar fazer a fiscalização. E o que vai ser um show de tiro em aeroporto, hein? Você pode agora andar, imagina agora, você pode andar com aviões, porque agora você pode ter a pista clandestina de voo, porque você não pode ter mais essa fiscalização, segundo o projeto de lei do atual governo. Aí você pode transportar armas, munições, você pode transportar armamento bélico, todos os tipos, granadas, à vontade. Olha que país maravilhoso. Que absurdo, que maravilha. Deus. E sabe qual foi a preocupação do presidente? A preocupação do presidente foi em barrar a única coisa que trazia realmente benefício para a população, que é as bagagens. Ele tirou do projeto de lei aquilo que era a finalidade do projeto de lei. Ele manteve todos esses apêndices e só tirou o quê? Não pode. Tem que manter a obrigação de pagamento das bagagens. Porque senão o preço vai aumentar. O projeto é para que a bagagem fosse gratuita. Exato. Ele, então, manteve o pagamento da bagagem, mas liberou todo mundo para levar a arma na bagagem. À vontade. Então vai ser aquela festa à la Milton Ribeiro, não é? É tiro no aeroporto, é gente que não sabe descarregar a arma. Vai ser uma coisa absurda. O tiro que o Milton Ribeiro disparou pegou de raspão uma moça através do estilhaço. Quem garante que esse bando de gente levando arma e descarregando arma em aeroporto não vai provocar mortes de tantos e quantos? Quem garante isso, William? Eles querem, a fala do presidente é trazer a mesma política armamentista que existe nos Estados Unidos. E nós vemos o que acontece nos Estados Unidos. Com uma cultura, com aquele IDH. Nós vemos. Hoje, nos Estados Unidos, as escolas, está no currículo escolar, as crianças aprendem a se defender quando uma pessoa chega armada na escola para tentar tirar a vida deles. Então, agora, os alunos, as crianças aprendem, você está aqui, você chegou para estudar, só que você tem que aprender que a qualquer momento, isso não é algo, não é uma coisa extraordinária. É um fato que ocorre mensalmente. Então, vocês precisam aprender, porque pode ser que ocorra aqui. É uma roleta russa. Isso sempre, algum momento vai chegar aqui. Então, vocês têm que aprender. Porque qualquer um pode chegar aqui, atravessar a rua, tem 18 anos, pode comprar uma arma e vir descarregá-la aqui. Olha que absurdo. Exatamente. E eles querem trazer isso para o Brasil, Ari. Querem trazer isso para o Brasil. É uma loucura, né? Se você pega o mesmo IDH dos países europeus, acontece isso. É a coisa mais rara acontecer. O número de pessoas mortas por armas de fogo nos Estados Unidos são 15 vezes maior, 15 vezes maior do que na Europa, devido à política a política armamentista dos Estados Unidos. Então o Bolsonaro quer ver a mesma coisa aqui, né? Imagina só, dentro da nossa cultura... Então a gente tem que se preparar para ver escolas brasileiras invadidas por meninos armados que decidirem fazer dos seus colegas alvos de tiro ao alvo, né? Que loucura, hein? Imagina ali uma briga de vizinhos, uma fechada hoje no trânsito, imagina, com todo mundo armado. Porque o sujeito tem arma e quer usar, né? É claro. O sujeito não vai ficar olhando para a arma.
ele vai ser tentado pelo diabo mesmo para usá-la. E vai cair na tentação porque já está no coração dele, né? Senão ele não teria arma, não é isso? Ótimo, é isso aí. Eu fico assustado com os nossos irmãos ali, que vai pegando... olha a discussão. Por exemplo, mas o texto bíblico diz que não é questão de não matar, mas é não assassinar. Os 10 mandamentos de Moisés dizendo, não é não matar. Gente, Jesus falou que se você não precisa nem mais apertar o gatilho, se você tem o desejo de apertar, você já é um assassino. Jesus está dizendo para você não ter isso nem em seu coração, quanto mais levar a cabo isso. Exatamente. O que é isso? Que discussão é essa que estamos tendo? É assassinato? Ou é homicídio? Ou é matar? O que é isso? Jesus falou, está no seu coração, já não tira isso, não pode estar nem no seu coração. Já é réu do inferno. Se tiver no coração, já é réu do inferno. Que absurdo. Ou seja, quer dizer que tem um bocado de irmão querendo ser réu do inferno, né? E levando outros juntos. Exatamente. Que absurdo. Eu me lembro de uma cena que eu vi, ou que eu ouvi acerca de um homem que estava usando um desses carros de aplicativo, e aí o motorista do carro devia estar com alguma dificuldade, desculpe, não conseguia manobrar direito, o passageiro ficou nervoso, puxou a arma e descarregou a arma no motorista. É isso aí que o Bolsonaro quer? Exato. Olha só que absurdo. Nós estamos dando a possibilidade de pessoas tirarem vidas de outras pessoas. Estamos facilitando isso. É isso que nós queremos, um país desse jeito. Nós, enquanto seguidores de Jesus, vamos fomentar isso, vamos apoiar uma política pública de armamento, que coloque a arma na mão de jovens de 18 anos, de toda a população. Será que a preocupação hoje, essencial do governo, não seria que em cada casa, ao invés de ter arma, tivesse a possibilidade de ter alimento? Já que estamos num ambiente de fome, que a fome voltou. Exatamente. Não deveria ser 33 milhões de pessoas. Nós somos seguidores do Jesus que diz amai-vos uns aos outros, ou do falso Cristo que diz armai-vos uns aos outros? Esse é o ponto. Nós temos escolhas. E eu penso que essa é a angústia que nós estamos vivendo hoje. De gente usando o nome de Cristo para fazer exatamente o contrário do que Cristo ordenou. Exato. Cristo ordenou que a gente buscasse a paz acima de tudo. No que dependesse de nós, disse o apóstolo Paulo, deveríamos buscar a paz com todas as pessoas. Jesus Cristo disse que carregar a arma é coisa de bandido. E Jesus Cristo disse que quem usa a arma se candidata a ser morto, ferido, atacado por outra arma, que era para a gente buscar a paz. E como você disse, Jesus Cristo falou que se você carrega no seu coração a raiva, o desejo de puxar o gatilho, você já é assassino. Então, o presidente está errado. Jesus não compraria arma nenhuma. Continuar apoiando esse presidente é um problema seríssimo e precisamos romper com isso agora. E isso é comigo e com você daqui para frente.